Orion deu seu depoimento sobre como é ser chamada para ser vacinada. Como é ser chamada para ser vacinada é uma felicidade só. Significa vida. É vida prolongada. Ia falar prorrogada, não. Vida longa a nós, se Deus quiser. É maravilhoso. Tá animada? Demais. Não espera a hora de me vacinar. Queria ir no primeiro dia. Você chega lá igual da gripe e vai se vacinando. Deu sua idade, vai lá e se vacina. Mas tem que esperar o chamado. Mensagem de paz e esperança para os jovens que não estão nem perto de ser vacinados. Ah, eles vão ser, eles são fortes, eles vão resistir, vão aguentar até o dia deles. Em breve, será breve. Obrigada. De nada, as ordens. O look dela para tomar vacina. Chiquetosa. Ah, não dá certo. O pensamento na hora de aplicar os pensamentos. Update da terceira semana, tentando criar uma rotina de sono, uma rotina de vida. Já vou começar logo dizendo que essa semana foi uma das mais difíceis e uma das que eu mais não segui a rotina planejada. Por diversas questões mundiais, mas também uma parte do problema de eu não ter conseguido acordar com disposição e fazer tudo que eu já tinha planejado, tudo que eu já tinha encaixado dentro da rotina, foi por causa da Kiara. Sim, vou para a cachorra. O que acontece? Faz um tempo já que ela dorme aqui, dentro de casa, e, sei lá, uns meses atrás eu acordava, né, tava acordando às 8, e aí quando eu ia pra sala, que é onde ela dorme, mais ou menos 8h30, ela já levantava, eu abria, ela saía fazer as coisas dela. Só que nessa última semana, não sei o que aconteceu, ela resolveu que queria acordar às 5h30. 5h30. E aí ela vinha até o quarto, ela fazia uns barulhos estranhos e aí eu despertava. Eu sabia que era ela querendo sair e viver. Então, meu sono foi interrompido basicamente todos os dias da semana. Um pouco no fim da semana passada e no começo dessa terceira, por ela querendo sair às 5 da manhã. Pois é. Então, assim, foi um pouco difícil manter a rotina, porque aí eu levantava, abria a porta pra ela e voltava. Só que aí quando você dorme de novo, você entra num novo ciclo de sono. Então, e pelo que eu entendo, assim, mais ou menos, os ciclos de sono, por exemplo, se você precisa de 8 horas para ficar descansado,
esse novo ciclo você vai ter que dormir mais 8 horas. Tipo assim, basicamente. Ou talvez 15 minutos deva funcionar, não sei direito. Mas você entra num novo ciclo de sono. E aí quando você for acordar, se você acordar antes desse ciclo se completar, você vai ficar com sono, você vai ficar cansada. Então minha semana foi bem assim. Tanto que tiveram alguns dias que eu dormi depois do trabalho, que também é péssimo, porque eu falei, né? Se eu dormir qualquer horário fora do horário da noite pra dormir de verdade, acordar só no outro dia, eu acabo demorando mais pra fazer o sono final acontecer. Então, fica bem demorado pra mim, fica bem ruim. Qualquer interrupção já mexe, bagunça tudo e eu não consigo mais dormir. Então, esse foi um dos motivos pra eu sair da rotina. Outra coisa porque esfriou também, né? Pelo menos aqui em São Paulo, né? Em Guarulhos, a temperatura caiu e isso vai dando mais preguiça pra gente levantar, né? Por mais que tenha toda uma... vem aquela iluminação. Nossa, hoje eu vou fazer tanta coisa, mas dá aquela vontade de continuar na cama. E eu não sei, vocês comentem aí, mas durante toda a pandemia, eu nunca trabalhei na cama. Eu tentei um dia que eu não tava muito legal, fui lá, peguei o computador, mas não deu certo, que aí teve que entrar em reunião, eu tive que me aprumar, então, tipo, eu trabalhei na cama por nem 2 horas. Então, assim, não é um costume pra mim, eu nem tento fazer essas coisas, até porque desde Bauru, né, desde o apartamento, eu tento separar bem os ambientes. Então o quarto é realmente um lugar para descansar, né? Nem série eu gosto de assistir no quarto, eu tô assistindo essa semana, mas não é uma coisa que eu acho que faça bem. Eu acho que é um lugar de relaxamento total e trazer esses estímulos, né? Seja o trabalho, seja assistir alguma série, ou mesmo ficar no celular, eu acho que afeta o ambiente, eu não gosto muito. Então, essas foram as 2 coisas que fizeram eu fugir um pouco da rotina nessa terceira semana. Agora eu vou... Bom, como faz muito tempo que eu não saio de casa, eu realmente cumpro as quarentenas que, né, só poucas pessoas cumprem. Mas hoje eu resolvi dar uma volta pelo bairro e conhecer, porque desde que eu voltei, né, eu não conheci muito aqui, quer dizer, não reconheci porque eu já morava aqui, mas muita coisa mudou e aí eu queria dar uma olhada, ver como tá, conhecer os comércios locais, porque eu resolvi que agora eu quero participar mais da economia local, né? Sei lá, às vezes tem lojas muito interessantes por aqui, eu não preciso comprar na internet e consequentemente eu consigo ajudar um comércio daqui perto. Então eu quero dar essa volta, né, dar uma olhada no que tem e sei lá, vamos ver o que a gente acha.
bem, chegamos na última semana da rotina, de tentar estabelecer uma rotina de sono, de tentar estabelecer uma rotina de organização, de consumo de informação. E eu escolhi o lugar que tem a melhor luz, mas o pior som ao redor para falar, para fazer esse vídeo. Então, assim, relevem que vai passar carro, provavelmente o carro do ovo, o carro da pamonha, tem alguém ouvindo lambada, minha mãe varrendo lá fora, moto, caminhão, enfim. O som vai estar levemente ruim nesse vídeo, mas eu queria gravar hoje, queria gravar agora e é isso aí. Aumentem bem o volume. Bom, o que dizer dessa meta, né? Desse plano que eu resolvi fazer de me organizar meu sono e o consumo de informação? Primeiramente, que é super difícil. Manter uma rotina é muito difícil, principalmente com tanta coisa acontecendo que acaba interferindo, né? A gente não tá vivendo momentos normais, é tudo bastante atípico, então nada vai sair do jeito que a gente pensou que sairia, né? A hipótese que a gente formulou de como seria foi totalmente derrubada nesse momento de pandemia, caos, governo totalmente louco. Então tudo isso afeta e a gente não pode ignorar essas variáveis, né? A gente não pode ignorar todos os fatores externos quando a gente bota uma meta, a gente quer cumprir, fazer uma rotina, enfim. Uma das coisas que eu comentei na semana passada que contribuiu para eu não conseguir manter certinho, assim, né, acordando 8 horas e fazendo tudo que eu queria foi o frio. Outra coisa que aconteceu é a cachorra, né, a Kiara dormindo aqui dentro, então assim, bagunçou geral. E a vida, né, de brasileiro. Morar no Brasil também foi uma grande interferência e tinha dias que eu realmente não queria acordar às 8, eu ficava enrolando. Como eu só começo a trabalhar às 10, eu sei que se eu levantar às 8 eu vou conseguir fazer as coisas com mais calma, né, tomar café com mais calma, não precisar sentar no computador e ir tomando café. Então, pra mim era importante acordar esse tanto mais cedo, realmente para conseguir fazer as coisas com mais tempo, né, mais devagar. Mas tinham dias que eram impossíveis, e aí eu ficava enrolando até 9h30 e assim, levantava expulsa da cama, basicamente. Então, é sempre bom quando a gente tenta criar uma rotina, né, estabelecer algum plano de vida, alguma meta, a gente levar em consideração que muitos fatores externos vão interferir e, assim, talvez a gente não consiga naquela semana, naquele dia, enfim, seguir certinho, mas que não tem problema, sabe? E acho que isso foi o principal que eu aprendi durante esse tempo, né? Eu entendi que se eu consigo acordar às 8 horas da manhã, fazer minhas coisas, viver com... É o ideal, assim, pra mim. Eu consigo viver melhor, consigo ficar um pouco mais animada pra fazer as coisas. Mas eu também entendi que não é sempre que eu vou conseguir fazer isso. Não vai ser sempre que eu vou conseguir acordar às 8 da manhã. Não vai ser sempre que eu vou conseguir seguir uma rotina certinha. E outra coisa também que não existe essa coisa de rotina certinha, sabe? Eu acho que eu tava consumindo muito conteúdo de uma galera, assim, que vive falando de produtividade, de rotina e essas coisas, e foi entrando na minha cabeça como, a pessoa conseguiu, eu também vou conseguir, eu acho que todo mundo consegue estabelecer e viver feliz pra sempre. Mas eu comecei a ter outros questionamentos sobre a questão da produtividade. Não acredito mais que a gente tenha que ser produtivo sempre. Isso eu já sabia, né? Mas eu consegui... eu achei isso muito mais palpável, tentando, sabe? A gente não vai ser produtivo sempre e isso não é um problema, até porque
a nossa mente ela precisa de um descanso para a gente conseguir produzir. Então, ficar forçando, né? Manter uma rotina, acordar 8 horas, fazer tudo, né, no esqueminha, isso só vai bugar mesmo a nossa mente. Então, eu entendi que a gente realmente precisa de momentos de descanso, que eles são super necessários e a gente não pode abrir mão deles. Mesmo que seja esse descanso um final de semana inteiro sem fazer nada, ou acordar um pouco mais tarde porque o seu corpo tá pedindo para você dormir um pouco mais, sabe? Eu acho que não ficar nessa luta, isso que é importante, a gente não ficar nessa luta de querer viver de um jeito, sendo que o nosso organismo não quer, tá se recusando. Eu sei que né, a gente tem muita capacidade para aprender e manter hábitos, né? A gente é muito capaz de aprender hábitos e seguir, mas tem momentos que o corpo simplesmente fala, não, eu não quero fazer isso. E acho muito importante a gente ter essa capacidade de autoconhecimento e entender que é hora de parar, hora de desistir, de tentar outro jeito, de ir fazendo acordos, de ajustar mesmo essa rotina que você se propôs a fazer. Então, foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi desse período e que me fez entender que eu sei qual é o horário ideal para mim, né? Viver, 8 horas da manhã, começo, tomo meu café, tomo minha água, vou fazer exercício e começo a viver a parte do trabalho. Mas que às vezes, mas nem sempre vai ser assim, nem sempre eu vou conseguir. E não é uma coisa que é pra, tipo, eu me martirizar se eu não conseguir, nem ficar, ai meu Deus, tô chateada, o que eu faço, sabe? Então foi muito importante me desafiar nesse mês de acordar cedo e estabelecer uma rotina produtiva, que eu nomeei de rotina matinal improdutiva. Porque também, né, tem isso de a gente é tão estimulado a ser produtivo que fica na nossa cabeça. Então vamos, né, desfazer um pouco esses nomes, não levar tudo pro lado trabalhista, né? Porque querendo ou não a produtividade leva muito para um lado do trabalho, né, da coisa. E aí você tá vivendo uma rotina matinal que é de começar a acelerar o dia e aos poucos, e aí você bota uma produtividade nisso, como se você tivesse que cumprir uma meta, entregar no prazo, sabe? Ai, o capitalismo acabou com a gente. E é isso. Esse foi um vlog para eu deixar registrado, né, minha rotina, como eu me organizei nesse mês. E também para incentivar quem quer fazer, quem quer tentar estabelecer uma rotina para qualquer coisa, seja de sono, seja de exercício físico, e se lembrar sempre que não deve vir com uma cobrança extrema de manter a rotina, porque existem muitos fatores que vão fazer com que esse plano que você estabeleceu mude. Não estou propondo nenhuma fórmula, nenhum jeito certo de fazer ou não. Enfim, cada um sabe o que consegue fazer, entende seus limites, e é muito sobre isso. De você entender quais são as suas limitações, o que vai fazer bem para você, o que faz sentido, o que não faz, e não ficar seguindo fórmulas que propõem na internet só porque deu certo para uma pessoa. A gente é muito individual e cada um se adapta de um jeito diferente. Então, eu queria mais realmente deixar registrado para mim e para vocês verem que nem sempre vai dar certo.